Fala comigo, meus lindos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Aleph Tropa. Para hoje, vamos falar sobre ele, Lord of Mysteries. Galera, esse daqui, se você não está sabendo, é um novo MMORPG que é baseado em uma web novel, também um anime. E essa semana foi revelado mais informações a respeito do jogo, mostrado pra gente como é que vai ser a progressão, como é que vai ser o sistema de classe, mostraram bastante coisa em relação à própria gameplay do jogo. Temos informações também em relação a dúvidas da própria comunidade e temos também um ponto que pode ser um pouco preocupante para os fãs de MMORPG. Como eu disse no começo, Lord of Mysteries é baseado em uma web novel, então, bom, vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro de um universo de MMORPG. Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, mas vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu quero conversar aqui com vocês, o que me chamou bastante a minha atenção, foi justamente a filosofia do projeto. Como eu mencionei no começo, ele é baseado em um web novel. Os desenvolvedores disseram que passaram anos observando os MMORPG do mercado, e os gráficos mudaram, os temas mudaram, as mecânicas mudaram também, em comparação a antigamente, né? Mas existem coisas ali que nunca mudaram, né? Permaneceram ali intactas e é o pilar para os MMORPG mesmo hoje em dia, que é o desejo ali das pessoas de você realmente viver em um outro mundo, né? Basicão aí do conceito do que você quer em um MMORPG. De acordo com eles, Lord of Mysteries foi criado justamente para isso, não apenas jogar, mas interpretar um personagem dentro daquele universo. Esse detalhe parece sutil e pequeno, mas muda completamente a forma como o jogo foi construído. E como estamos falando sobre exercer uma função, um papel dentro de um mundo, Lord of Mysteries segue um caminho um pouco diferente do que estamos acostumados aí com os MMORPGs mais tradicionais. Hoje, quando nós pegamos conceitos de MMORPG ocidentais, a gente pega algo mais parecido ali com, por exemplo, um Game of Thrones, onde você tem um mago, tem um guerreiro, tem dragões, uma coisa mais cultural para o nosso lado do ocidente. Agora, quando a gente fala sobre contextos mais asiáticos, por exemplo, a gente tem algo parecido com o Ares Smith, né, com cultura mais asiática. Se vocês forem pegar outras referências do mercado, você vai ter Black Desert, que segue esse estilo ocidental, você vai ter um Throne Liberty, que segue esse estilo ocidental, e para um estilo mais asiático, você vai ter ali o Ares Smith, você vai ter um Blade and Souls, por exemplo. Mas em Lord of Mysteries é algo completamente diferente, não é nem para um e nem para outro. Você tem sim cultura ocidental, mas não tem nada a ver com o universo de RPG que a gente está acostumado. Em Lord of Mysteries, na obra, existem ali algo diferente, algo mais voltado para o ocultismo do que algo relacionado à magia de RPG. Nós temos algo como as famosas 22 sequências, cada uma representa um caminho completamente diferente. Você escolhe uma delas, um caminho a percorrer, e essa escolha define muito mais do que as suas habilidades. Elas basicamente definem ali quem é que você vai ser nesse mundo. Os desenvolvedores, inclusive, reforçaram uma frase muito interessante. Você não fica mais forte apenas subindo de nível, você fica mais forte vivendo como aquele personagem. Quanto melhor você interpretar a sua sequência, melhor será a sua evolução. E o que isso significa, Aleph? Na web novel, galera, a gente tem um sistema completamente diferente de classes. Lá você não é um mago, você não é um bruxo, lá você tem algo um pouco diferente. Aqui entra uma das mecânicas mais fiéis da novel, que é o que eu estou dizendo. Depois de consumir uma poção, não basta simplesmente ganhar poder. Você precisa digerir essa poção e para isso é necessário agir conforme aquela sequência. O protagonista, por exemplo, ele tem um poder de clarividência. Então a habilidade que ele ganhou ao consumir a poção é basicamente prever as coisas que vão acontecer. E conforme ele vai evoluindo essa habilidade, ela vai se tornando algo maior. No final ele vira quase que uma entidade ali relacionada a um palhaço, que também é referente a uma raiz de habilidade, que é uma dessas sequências. E com esse poder, ele aparentemente consegue ver o futuro mais além. Então ele tem um poder especial voltado para as habilidades desse palhaço. Sim, eu não sei por que é palhaço, mas é porque as habilidades, o conceito aqui é diferente. Esse palhaço representa a clarividência, assim como vários outros que tem na obra. E a forma como você inicia o jogo também é algo bem interessante. Normalmente, nos MMORPGs, você costuma começar sozinho, né, com a história de fundo ali por trás, mas aqui você entra sendo protegido por uma sociedade, né, a sociedade do Taro. Sim, Taro relacionado àqueles baralhos. Como eu falei, é um pouco diferente o sistema de poder desse jogo. Cada poder ali é definido basicamente por uma carta, como eu falei sobre o palhaço. E aqui o Senhor dos Mistérios será o responsável por iniciar a sua jornada, ele é seu protetor basicamente, e ele entrega uma carta do louco e permite que você utilize as habilidades que normalmente levariam muito tempo para você aprender, que como eu disse, é relacionado ali à clarividência. Além disso, vários personagens famosos da obra ajudam diretamente na sua evolução. Então você terá NPCs que são originais da obra que vão te ajudar em todas as suas jornadas. Basicamente eles vão investir em você, então vão te dar recursos, vão te dar missões, enfim. Outro sistema que também é bem legal, galera, é o de habilidades relacionadas aos próprios NPCs que representam os personagens da obra.
Quando você está numa situação e a situação apertar, você pode utilizar um sistema chamado Corredor da História. Basicamente, você invoca projeções históricas de personagens importantes da obra e cada personagem vai te emprestar uma habilidade ali completamente diferente. Então, não é apenas um NPC bonito, eles realmente vão participar da sua gameplay. Eu mesmo estou bem ansioso para testar a questão dessas sequências aí, porque são 22 escolhas que você pode fazer. Desde vidente, como eu mencionei, você tem aprendiz, saqueador, espectador, você tem um demônio também, tem um monte de tipos de definição nesses caminhos que você pode escolher. E cada um vai definir completamente o seu estilo de gameplay. Isso é bem legal. No começo não estarão todos disponíveis, mas já dá para testar algumas coisinhas. Por exemplo, a gente vai ter o vidente, que eu mencionei, vamos ter o espectador, vamos ter o misterioso, o aprendiz e também teremos ali o guerreiro. E cá entre nós, o jogo está bem bonito, tá? O seu combate é completamente action, os gráficos estão sensacionais. Um detalhe a ficar atento em relação aos mobiles. Os dispositivos móveis, bom, vão fritar um pouquinho aí com esse jogo. Os desenvolvedores já deixaram uma nota falando sobre a dificuldade de otimização do game, mas a gente só vai poder dizer mesmo quando a gente poder jogar o jogo. Fora isso, outro detalhe que eu mencionei bem no começo do vídeo sobre a preocupação em relação a esse novo MMORPG é que, galera, a gente jogou o Ares Smith aqui no canal um tempo atrás e é um jogo bem legal, ele tem umas funções bem interessantes, você pode jogar de forma single player ou de forma em um MMORPG mesmo, mas sendo um jogo baseado em uma história, onde vai atrair pessoas que gostam da história, bom, às vezes as pessoas vão para ter um contato mais single player com o jogo e possa ser que a gente tenha mais coisas single player no game do que mesmo ali coisas relacionadas a MMORPG. Eu, por exemplo, joguei mais o Ares Smith como um jogo single player do que como um MMORPG, embora ali não custava nada jogar como um MMORPG. Eles já falaram sobre conteúdos massivos, né? Eles mencionam sobre um conteúdo feito com mais de 1000 jogadores simultâneos ali, bastante gente, mas mesmo assim, pelo que eu vejo do jogo, é mais algo parecido com jogos onde você vai fazer um conteúdo voltado mais pro multiplayer, né, co-op ali, uma dungeon, por exemplo, do que conteúdos massivos, embora ele tenha sim conteúdos de mapa, como por exemplo, o Boss World para você caçar, você ter um PVP nos mapas abertos também, enfim, tem um conteúdo sim em grupo, mas eu creio que você vai ter uma gameplay mais single player do que como um MMORPG. Mas em relação às opções que eles vão te entregar, creio eu que vai ser bem parecido com o Ares Smith. Sobre o lançamento global, o que nós sabemos é que agora vamos ter um teste a partir do dia 26 na China e que ele tem previsão para lançamento até o final de 2026 na China. Mas sobre versão global, não temos nada ainda. Mas em relação à obra em si, é uma obra muito boa e adaptando isso para o jogo, o universo fica sensacional. Só temos que ficar atento com aquilo que eu mencionei sobre ser um jogo mais single player em relação à obra do que ser um MMORPG à parte, né? Temos que ficar atento com isso. E isso fica bem claro pela forma que eles estão introduzindo o personagem principal dentro do jogo, mais como um personagem que vai se conectar mais fielmente ao mundo, como literalmente se você interpretasse um personagem. Isso tudo é devido, como eu mencionei, o jogo ser baseado em uma obra existente. Mas enfim, fora isso, é um jogão lindo, gameplay sensacional, a história também é sensacional, e agora com esse novo estilo de gameplay, com esse novo conceito abordado com base na obra, bom, é algo completamente diferente, né? Fora da caixinha e que vale sim a pena a gente testar, né? Não custa nada, ainda mais sendo um jogo que vai vir tanto para mobile quanto para PC, certo? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça aí do seu likezão, de se inscrever no canal, faça parte da nossa família, você é mais do que bem-vindo, tá bom? Mas é isso, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.